Pode se sentar, pastor Takashi. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Quero saudar também os irmãos que estão nos acompanhando, estão junto conosco, né, na transmissão do culto. Louvado seja Deus, que Deus possa estar também juntos, né, abençoando cada lar, cada lugar onde você está. E nesse momento, né, nossa oração é para que a palavra do Senhor, né, venha em encontro aos nossos corações. E então nesse instante eu gostaria que todos nós juntos possamos focar naquilo que Deus quer falar, né? Então, eu queria convidar mais uma vez os irmãos a orar e suplicar, né, ao Espírito Santo de Deus, que possa ser Ele a ministrar os nossos corações. Vamos mais uma vez, né, pedir e entrar na presença do Senhor e falar com o nosso Deus e permitir, né, abrir os nossos corações, as janelas, nossas almas, para que Deus possa tocar, né, nossas vidas. Vamos clamar. Pai, nós agradecemos por esse tempo que nós já tivemos sendo tocados pelo Teu Santo Espírito, ministrados pelo Teu querer, ministrados, Pai, pela Tua presença. Oh, Jesus, obrigado também porque Tu estás em cada lar, cada ambiente. E obrigado, Jesus, porque nós podemos estar conectados. E nesse instante, queremos entrar diante da Tua palavra, temer a Ti, Senhor, por aquilo que Deus, Senhor, quer falar conosco. Nós queremos entregar os nossos corações. Se tem alguma coisa que está impedindo, nós queremos repreender. E pedimos, Pai, para que a palavra do alto venha falar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler o texto dessa manhã, né? Os irmãos pudessem projetar, por favor? Está em 2 Coríntios 2,14. É um texto que eu li um pouco com os jovens na semana passada, e umas 3 semanas atrás, e nós cantamos até uma musiquinha em relação a esse versículo, né? Mas não vamos cantar aqui, depois os irmãos podem aprender com os jovens ali, né? Que vai demorar um pouquinho. Mas a gente cantou para a gente tentar memorizar esse texto, que é um texto muito bonito, que está em 2 Coríntios 2,14. Vamos ler todos juntos, né? 2 Coríntios 2,14. Eu não coloquei aqui, os irmãos podem abrir na sua versão, mas diz assim, 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ok? Os irmãos podem acompanhar mais uma vez, não sei se você está vendo na versão NVI. Talvez na NVI está falando sempre nos conduz vitoriosamente, né? Alguma coisa assim. Mas nessa versão, revista atualizada, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quê? Em triunfo, né? E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ok? Esse é o nosso texto base que nós vamos ler. E, como eu já disse, compartilhei um pouco esse texto que falou muito ao meu coração. E na semana passada também, o pastor Kengo trabalhou um pouco sobre 2 Coríntios, né? Então eu aproveitei e falei, deixa eu compartilhar com a igreja, porque já que ele explanou, deixou aberto, né, toda a carta de 2 Coríntios, e fica mais fácil a gente continuar o trabalho aqui. Mas a gente viu que nessa carta de 2 Coríntios, é uma exposição do apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, em que ele faz uma abertura do seu coração, lembra, né, do que ele estava escrevendo, né, foi compartilhado na semana passada. Ele faz uma autobiografia da sua vida, então ele reparte sentimentos pessoais, ele abre assim as janelas mais profundas do seu coração, né, ele coloca os seus desafios, suas lutas, ele expõe mesmo, né, aquilo que ele estava passando, as perseguições, os tantos desafios naquele primeiro século, né, lá na igreja de Corinto. Então ele fala claramente, né? Então o apóstolo Paulo, ele está trabalhando. Então os irmãos lembram também, na semana passada foi compartilhado aqui, naquele tempo haviam super apóstolos querendo, né, se dizer que eram apóstolos e tentando desviar o povo de Deus, né, a palavra, o evangelho de Cristo. Então Paulo estava tentando
escrever falando a respeito disso e mostrando o que é o verdadeiro evangelho ali também, né? E aí, irmãos, eu gostaria de compartilhar esse texto, porque uma coisa que me chamou muita atenção foi ouvindo toda a explanação de 2 Coríntios, e em dado momento o apóstolo Paulo, né, passando por tudo isso, abrindo assim a janela do seu coração, a sua angústia, as suas lutas, em um dado momento, em 2 Coríntios 2,14, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Né? Parece um pouco contraditório a carta que ele escreve, né? Se os irmãos perceberem, eu sugiro que os irmãos leiam bastante a segunda carta de Corinto, porque é uma carta muito linda, que traz assim uma semelhança com os nossos dias também, né? Hoje também nós temos vários ideais, né? Pessoas dizendo assim, tentando ser super apóstolo, tentando enganar aquilo que está nas Escrituras, né? E a gente precisa manter firme na palavra, e Paulo estava aqui, né? E diante de tantas lutas, Paulo escreve: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então este é o nosso tema, triunfo em Cristo, né? Triunfo em Cristo. Irmãos, quantos aqui não querem triunfo nas suas vidas, né? Claro, né? Todo mundo quer triunfar, todo mundo quer vitória, né? Hoje, né? A gente torce para um time, a gente quer sempre conquistar alguma coisa, né? E aí, a gente está em busca, na nossa vida, de uma conquista, alguma coisa que nos satisfaça, né? Então, irmãos, o que você quer alcançar ainda na sua vida? O que você almeja ainda na sua vida? O que você quer alcançar, né? A gente tem aqui pontos para alcançar, né? Isso é uma motivação, né? Então, trabalha muito com essa questão da motivação, alcançar, triunfar, né? E qual que é a sua motivação hoje para continuar vivendo, para continuar conquistando alguma coisa? Qual que é a sua motivação? O que te motiva a acordar e falar assim: oxe, agora eu vou, né, fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Qual que é a sua motivação? E aí nesse meio, nessa coisa que a gente tem, nessa inércia que a gente tem de motivação, conquistar, triunfo, vem também a frustração, né? Porque nem tudo a gente conquista, né? A gente quer almejar, a gente quer conquistar, mas tem a frustração, né? E aí vem a questão da pandemia, né? Aí ferrou tudo, né? Aí você fala: o que eu vou conquistar agora, né? Parou tudo. Então alguns tiveram sentimento de frustração, porque na pandemia não pude fazer nada, né? Não tenho nenhum dom, não senti que não posso fazer nada, né? A gente está fazendo um curso de jovens que a gente aprendeu que ninguém, né, não tem um ser humano que não tem nenhum dom. Todo mundo tem pelo menos um dom, né? A gente viu isso, mas nem todo mundo tem todos os dons também, né? Não é impossível, né? Mas todo mundo tem algum dom, 1 ou 2, 3 dons, né? Tem que ter, né? Mas na pandemia, né, quantos não tiveram esse sentimento, né? Puxa, eu não tenho nenhum dom. Puxa, eu não sei fazer nada, né? Também teve essa questão, não triunfei em nada, né? Fiquei quase 2 anos parado, né? Também aconteceu isso. Mas, irmãos, pensando ainda um pouco mais sobre essa questão de triunfar, né? Foi falado na semana passada também sobre empoderamento. Hoje se fala muito sobre isso, né? Nós precisamos vencer, nós precisamos conquistar, né? Então, o que significa isso? Empoderamento também significa assim, ter o domínio da sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito, né? Empoderamento é isso, você ser capaz de tomar decisões. Eu controlo a minha vida, eu tenho tudo na minha mão, assim, todo o controle na minha mão, né? Também vem a frustração, porque às vezes a gente não tem, né? Sai fora do nosso controle também. E aí, né? E qual que é o mal disso também? Reconhecer também que às vezes não temos controle, né? Mas a gente fica nessa coisa de ter que fantasiar que a gente tem controle de tudo, porque é isso que tem falado muito sobre isso. E aí, irmãos, eu lembrei de um estudo que eu fiz há muito tempo sobre isso, de um livro, né, que chama Nova Liderança. O pastor Gisel Machado passou isso para nós num capítulo. É muito interessante esse capítulo, que fala sobre o narcisismo espiritual. Não sei quantos irmãos já ouviram falar sobre a liderança narcisista, né? Narciso é aquela pessoa que olhava só para si, se vangloriava, né? Nunca achava ruim, ele, né, amava mais a ele. E aí,
desde o século passado, então é colocado, incutido assim, falando sobre a ideia de liderança, e aí liderança espiritual, essa espiritualidade, é incutida a nós como se a gente não pudesse passar nenhuma ideia de fraqueza. A gente tem que ser forte, você tem que ser um vencedor, você conquista, você, né? Então, tem vários assuntos que você pode procurar, fala sobre narcisismo espiritual, liderança narcisista, né? E aí a gente tem que sempre fantasiar de ser forte, eu conquisto, eu sou líder, eu sou bom, eu consigo, né? Isso gera exatamente esses problemas, algumas frustrações, porque nem todos conseguem ser esse super líder, né? Super atleta, super vencedor, ninguém consegue, né? Em um momento da nossa vida a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente está triste, a gente está, né, cansado. Quantos não ficam, né? Ninguém, né? Pastores ficam, né? Tem dia que a gente, poxa vida, quer ficar, né, em casa descansando porque, né, estamos cansados demais. Mas a gente tem essa coisa no nosso dia a dia que a gente tem que estar assim sempre para frente, conquistando, né? Então isso é a ideia do narcisista, né? E gera alguns problemas também, que essa ideia gera outro problema, que a pessoa que prega tanto que ele é vencedor, tanto que ele não tem nenhuma falha, tanto que ele está para frente, que ele não consegue aí escutar mais nenhuma orientação. Ele não escuta nenhuma falha, assim, alguém dando uma dica, ele não consegue ouvir mais nada, né? Porque vangloriou, ele está agora, né? Eu sou, eu posso, eu consigo, né? Comigo ninguém pode. Então não consegue escutar mais nada. Então a gente vê nesse estudo, nesse livro, sobre isso, né? Essa ideia de triunfo que nós temos hoje. Irmãos, qual que é o triunfo que você tem buscado na sua vida? Será que é esse? Qual é o triunfo que nós temos buscado nos nossos dias? E aí Paulo está falando desse triunfo, né? O triunfo que vem de Deus, né? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Poxa vida, que triunfo é esse que Paulo está falando? Qual que é a diferença? Qual que é o significado? O que é isso, né? Como que é isso? Qual a disposição que nós precisamos ter para alcançar esse triunfo em Cristo Jesus? Irmãos, este triunfo que nós estamos falando, que Paulo está apresentando, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, é totalmente diferente com este que nós estamos abordando agora, o triunfo que é apresentado desde, né, lá atrás, do século passado para nós, este triunfo que é falado para nós, né? É muito diferente, né? Isso que eu gostaria de abordar, a diferença, né? Qual é a diferença deste triunfo que Paulo está apresentando agora, né? Então nós vimos já na carta, Paulo que apresentou tantas questões da sua vida, abriu as portas do seu coração e fala de triunfo. Qual é o triunfo que Paulo está falando, né? Como assim, Paulo? Como assim, né? Então, irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã são os ingredientes, né? Eu coloquei essa palavra ingredientes, o que nós precisamos ter, né, para o triunfo em Cristo Jesus, né? Então, Paulo, na sua carta, em toda a carta de 2 Coríntios, ele apresenta esses ingredientes. Você vai lendo, você vai entendendo o que Paulo está falando sobre este triunfo em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro ingrediente que eu coloco é a disposição para ser servo de Cristo. Já muda completamente, né? Olha, você quer triunfar? A primeira coisa é a disposição para ser servo de Cristo. Se você não tem essa disposição, você não vai triunfar, né? Não vai triunfar. A primeira coisa que Paulo coloca aqui é a disposição para ser servo de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra triunfo, quando a gente vê nesta carta de 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa palavra triunfo, em grego, significa, sugere os cortejos triunfais dos generais, né, romanos. Então, Paulo, essa expressão grega vem desses generais romanos que traziam seus escravos, né, cativos, e passava ali, todo mundo vibrava, e ele trazia esses escravos como coroa, né? Conquistei. Ele trouxe agora, né, para ele, agora ele é o dono desses escravos, ele trouxe cativos, esses generais, então, estavam ali, né, vibrando, trazendo seus cativos. Essa é a expressão de triunfo, né? De alguém que conquistou e agora está trazendo seus cativos, né, como escravos, como medalhas, né?
Então, a gente vê muito isso, né? Pessoas que ganharam Olimpíadas trazem a sua medalha, né? Vai lá, mostra para todo mundo, vai no corpo de bombeiros, ali sobe no carro de corpo de bombeiro, vai atravessando a rua e todo mundo vai atrás, vibrando ali, né? Era essa imagem, né? Então, que Paulo, quando escreve, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, Paulo tinha essa imagem. E o que significa isso? Paulo tinha uma grande alegria agora de ter se tornado servo de Cristo. Olha que legal essa expressão, ele se tornou servo de Cristo agora. Então ele se coloca agora, Cristo é o general. Por isso que a gente canta muitas vezes, antigamente cantava, o nosso general é Cristo, né? O pessoal das antigas lembra aí, né? Quem lembra aí, lembra? O nosso general é Cristo. Cantava muito, né? Aí o pessoal das antigas se revelou aí, né? A gente cantava muito isso. E o que significa? Cristo é o nosso general. Nós somos seus escravos agora, somos comprados por um preço muito grande, né? Então, 1 Coríntios 7:23, Paulo diz isso, vocês foram comprados por um preço muito alto, muito alto. Não se torne escravo de homens, deste mundo não, se torne escravos de Cristo agora. Vocês foram comprados, nós cantamos agora, Cristo derramou seu sangue por nós. Verteu o seu sangue, sacrifício por nós. Nós somos comprados por um preço muito alto. Agora somos servos, né? Essa expressão em grego fala doulos. Nós somos escravos, nós somos servos de Deus agora, né? Por isso que também Paulo, em suas cartas, né, quando a gente olha várias cartas de Paulo, ele se apresenta como servos, escravos de Cristo. Então, você vai lá em Tito, Romanos, né? Paulo, logo no começo da carta, fala assim, eu, Paulo, escravo de Cristo. Olha que legal. Ele se apresenta como escravos. Então, irmãos, primeira coisa, se você quer triunfar, tem que ser servo de Cristo. Não tem jeito. Paulo ensina que nós precisamos ser servos. Irmãos, em toda a carta de 2 Coríntios, ele vai sinalizar como que se dá isso. Se a gente olha em toda a carta, ele se torna servo, ele se torna submisso, ele se rende. Nós cantamos agora, eu me rendo aos seus pés. Ele faz isso. Não é glória dele, não é triunfo dele. General é Cristo. Ele agora, então em 2 Coríntios 3:5, ele fala, a suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como partisse de nós. Então 2 Coríntios 3:5 fala isso. A suficiência vem de Deus. Olha essa expressão, a carta de 2 Coríntios, que fala triunfo, fala vitória, né? Que triunfo é esse? É esse triunfo que Paulo fala, que em Cristo Jesus, ele como escravo, a suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 4:2 fala, ele não adultera a palavra de Deus, ele vive a palavra, ele leva a palavra, ele... né, encoraja as pessoas através da palavra. A palavra não é dele, ele não muda a palavra de Deus, ele submete, né? Então ele não muda a palavra de Deus. 2 Coríntios 4:7 também, ele fala, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês percebem essa palavra de Paulo em toda a carta de 2 Coríntios? Olha só que legal, né? Ele fala, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? Mas quando a gente olha a carta, realmente ele se submete ao general. E ele fala, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, 2 Coríntios 5:18. Então, quando a gente observa, vai lendo a carta, vê o apóstolo. Quem é o verdadeiro apóstolo? Né? Então, a gente tinha, naquele tempo, várias pessoas que denominavam, não, eu sou o super apóstolo. Queria competir com Paulo, querendo enganar as pessoas, dizendo que era apóstolo também, mas nem o evangelho, né? Paulo, para mostrar o verdadeiro evangelho, quem era o apóstolo de Cristo Jesus, era esse, que era escravo, que era servo de Cristo Jesus. Ele se coloca como servo. Então, irmão, este é o primeiro ingrediente que, para você triunfar, é disposição para ser servo, é reconhecer que nós temos a vitória quando estamos nele, por meio dele e para ele. Em Cristo Jesus, nós já temos a vitória. Em Cristo Jesus, nós já podemos vibrar, né? Porque nós estamos vivendo e na suficiência que é dele. Ele já tem a vitória. Quantos querem triunfos na sua vida, irmãos? Cristo hoje te convida para fazer parte, né? Para fazer parte desse time, para fazer parte como servo de Deus.
todos nós somos chamados para sermos servos de Cristo Jesus, né? Mas para por aí, né? Para por aí. Só isso que a gente precisa ser? Não, né? A gente vê em toda a carta de 2 Coríntios que, irmãos, nós precisamos ter, então, disposição para lutar, né? Se você quer triunfar, precisa lutar. Então, esses dias eu conversando com a Ai, ela estava falando, puxa pai, mas isso aqui... Eu falei, filha, quem não luta não triunfa, né? Aí você quer triunfar, mas não quer lutar, né? Hoje em dia está muito assim, né? A gente quer triunfar, quer ganhar, quer conquistar, mas não quer lutar. É a parte ruim, né, da coisa, ter que estudar, ter que fazer pós-graduação, ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Trabalhar com a família, educação de filhos, como ser um bom companheiro, como fazer isso. A gente não quer estudar muito, né? Mas a gente quer triunfar, né? Triunfar todo mundo quer, né? Quem não quer, né? Mas quem não luta não triunfa. Então, irmãos, em toda a carta do apóstolo, quando a gente vê em 2 Coríntios, irmãos, é impressionante o que o apóstolo Paulo coloca, né? Eu coloquei alguns versículos, tem muito mais, se você olhar em 2 Coríntios, mas, irmãos, não foi fácil para a vida do apóstolo Paulo, não. Você fala, apóstolo Paulo, grande apóstolo, né? Irmãos, olhem em 2 Coríntios 1:8, vamos ler versículo por versículo, os irmãos vão entender isso. Olha as lutas. Irmãos, coloca assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, do que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças. Foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aqui, não se sabe, os estudiosos não sabem exatamente o que aconteceu aqui. Qual foi tamanha luta que ele teve, ao ponto de desesperar da sua própria vida. Irmãos, alguém já passou por isso? Chegar ao ponto de você ficar desesperado na sua própria vida? Né? E ele passou por essa luta, né? Uns 3 anos atrás eu passei por uma luta assim, né? Fui assaltado, levaram meu carro e tal, com um revólver assim na minha frente e tal, né? Naquele momento foi a base da oração mesmo, né? Na base da fé. A gente passa por algumas coisas assim, mas eu creio que não se compara com o que o apóstolo Paulo estava passando na Ásia aqui, né? Nessa luta que ele passou aqui. Um outro lugar, né, em 2 Coríntios 2:5, ele diz assim, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim. Ele estava falando de umas pessoas que estavam insultando o apóstolo Paulo. Insultando. Que dor que nos dá, né? Pessoas que estão nos insultando, que estão falando mal da gente, estão apontando o dedo. Ele estava passando por isso também. Ele passava direto isso, né? 2 Coríntios 4:8-9, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Passava por isso. Irmão, você está passando por tribulação, faz parte, né? Nós temos que lutar. Nós estamos triunfando, o caminho do triunfo é esse, né? Nós estamos rumo a triunfo. Se você não está passando por nada, alguma coisa está acontecendo, né? Paulo fala isso. Somos atribulados, sim, né? Mas não desanimados, perseguidos. E aí, irmãos, 2 Coríntios 11:23-27, quando você lê esse capítulo de 2 Coríntios 11, você vai ver que Paulo passou por muita coisa. Muita. Eu peguei uma lista, pouca coisa da lista aqui, mas perigos de morte, quarentena de açoites, menos um, ele fala isso, né? Então, muitos açoites, né? Fustigado com varas, uma vez apedrejado, naufrágio 3 vezes, perigo de rios, de mares, salteadores, várias vezes ele passou, várias. E aí ele passou fome, sede, frio, são lutas que ele passava em seu ministério, ele não esconde isso. Ele não esconde que ele ficava abatido, sim, ele não esconde, mas não desanimado, né? Ele passava por muitas lutas. E aí, como nós vimos semana passada, uma coisa que me chama a atenção, né? Espinho na carne. Uma doença que ele tinha. Não se sabe exatamente se era um sofrimento físico, né? Uma doença. E ele até pediu para Deus curar essa doença. Mas Deus falou para ele, né? Para você não ficar ensoberbecido, eu coloquei esse espinho na carne, né? E ele diz assim, a minha graça te basta.
né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Irmãos, com essa enorme lista, em 2 Coríntios, você pode procurar e você vai encontrar mais. Mostra quem é o verdadeiro servo de Cristo, quem é a verdadeira pessoa que está triunfando, quem é a pessoa que está disposta a triunfar por Ele. Nós temos que estar dispostos a lutar também. E é nesse contexto de tantas lutas que o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Diante de tantas lutas, irmãos. Então, esse é o segundo ingrediente. Para nós triunfarmos, nós também precisamos lutar. E nós estamos aqui, irmãos, graças a Deus como igreja. A igreja é triunfante. A igreja está no caminho. A igreja está num caminho para triunfar junto com Cristo. Para um dia estar com Ele, junto com Cristo. E nós estamos nessa caminhada todos juntos. Por isso que é importante estarmos juntos, irmãos. Neste momento de grande tribulação, perseguições que nós estamos tendo nesses últimos dias, nesses momentos em que a terra se abala, nesse momento em que há pandemias, há tantas coisas loucas acontecendo no mundo, nós precisamos, irmãos, como igreja, triunfarmos juntos. Ninguém triunfa sozinho. Aqui Paulo está falando com a sua comunidade, né? Está falando com a sua comunidade, nós precisamos triunfar em Cristo Jesus. E esse chamado de Deus para mim, para você, para todos nós, para nós triunfarmos em Cristo Jesus, estarmos dispostos a lutar como servos de Cristo Jesus, né? Então esse é o segundo ingrediente. Irmãos, passando rapidamente, o terceiro ingrediente que o apóstolo Paulo coloca, olhando esse caminhar de lutas, é a disposição de ter fé. Disposição para ter fé, uma visão de fé. Irmãos, diante de tantas lutas, obviamente, se você não tiver uma visão de fé, você vai naufragar, você vai parar, você vai desistir, não é verdade? Como que Paulo conseguiu passar por tudo isso, irmãos? É a visão de fé. Por quê? Porque ele tinha, como servo de Cristo, ele confiava que o general era Cristo e que ele já tinha vitória. Então, irmãos, ele podia passar por qualquer coisa. Ele podia passar por lutas, ele podia passar por tristeza, mas ele tinha uma convicção de fé que a vitória já era dada para ele. Isso é incrível, né, irmãos? Em 2 Coríntios 5,17, ele fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A visão dele era outra. Como servo de Cristo, ele passava por essas lutas, açoites. Eu imagino o momento que ele estava sendo apedrejado, já quase, talvez, com as marcas no corpo. Mas a visão de fé, que ele tinha vitória em Cristo Jesus. Irmãos, para o cristão, mesmo a morte é a vitória. É louco isso, né? Mesmo na morte é a vitória. Para o cristão, não tem derrota. Não tem momento de abatimento assim não, né? E Paulo, ele confronta no final do livro de 2 Coríntios 13:5, ele fala para toda a igreja ali de Coríntios: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecer que Jesus Cristo está em vós, né? Irmãos, precisamos examinarmos a nós mesmos. Nós passamos por lutas, se nesse momento de lutas, nós não tivermos essa visão de fé, meus irmãos, nós vamos desistir. É nessa hora, quem não está como servo de Cristo, desiste. Se você não tem disposição para ser servo de Cristo, você se abala e desiste, né? Viver no triunfo em Cristo parece ser árduo, sufocante, né? Parece ser duro. Ai, nossa, o que é isso então? Esse triunfo eu não quero. Parece ser muito duro. Não, irmãos. Triunfo em Cristo não é sufocante. Triunfo em Cristo não é árduo. Quando você tem essa visão de fé, muda completamente a sua visão. E aí vem a quarta disposição. A disposição para uma vida de adoração. Muda completamente a nossa visão. Através dessa disposição de lutar, através dessa disposição de uma visão de fé, você tem uma disposição de uma vida de adoração. Então, irmãos, não é uma vida árdua, sufocante, não. Paulo escreve: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que significa isso, irmãos? Ele dá graças a Deus
se você olha toda a carta de 2 Coríntios, é uma carta difícil, ele está abrindo a porta do seu coração, né? Está um momento muito difícil, mas não era que ele não tinha adoração em Cristo Jesus. Ele consegue escrever: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Louvado seja Deus, porque eu sou servo de Cristo Jesus, e Ele vai sempre me conduzir em Cristo Jesus. Ele louva a Deus, né? E se a gente olha no decorrer da carta de 2 Coríntios, há várias expressões de louvor em meio a palavras de lutas, né? Em 2 Coríntios 4:7 ele diz: angustiados, perplexos, porém não desanimados, né? Não desanimados, ele estava forte e firme. Em 2 Coríntios 5:6 ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo. Como é que ele conseguia, se tudo que ele está passando tantas lutas assim, ele diz: sempre bom ânimo. Por quê? Ele era servo de Cristo Jesus, ele tinha um general, né, em Cristo Jesus, ele vivia em triunfo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8:2, ele diz: porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente não entende: mas Deus, por que eu estou passando por esse momento de luta? Por que eu estou passando por essa tribulação? Meus irmãos, Deus tem um propósito na sua vida, amém? Deus tem um propósito na sua vida, porque no meio de muitas provas e tribulações, manifestaram a abundância de alegria. E quem triunfa em Cristo Jesus, quem anda, quem luta, quem vive pela fé, irmãos, experimenta uma abundância de alegria em sua luta, em sua vida, na sua vida em Cristo Jesus. E Paulo coloca essa alegria, não é dele mesmo, porque ele conseguiu alguma coisa, ele não está contente porque ele se vangloria, porque ele é bonzão, ele fez tudo, não. Ele diz em 2 Coríntios 10:17, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. A alegria estava no general, porque o general deu essa vitória, e ele estava ali como escravo, vitorioso, alegrando-se em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, uma vida em triunfo, a gente pode até passar por lutas, mas todas elas devem gerar fé e, por sua vez, adoração. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada, você não está vendo uma vida triunfante em Cristo Jesus, né? E em quinto, o quinto ingrediente que Paulo coloca, que é muito importante, é a disposição para ter sinais evidentes, né? Sinais evidentes. Porque ele diz isso, né, no nosso texto: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, os escravos, né, os servos de Cristo, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Temos que testificar isso, que somos seus filhos, que somos seus servos, e manifesta essa fragrância do seu conhecimento, da presença de Jesus, né? Só transmite essa fragrância quem está com Jesus, quem abraça Jesus, abraça o general, que está com o seu general, né? Só transmite essa fragrância quem está com ele. 2 Coríntios 2:14 fala desta fragrância. E, meus irmãos, nós vivemos pela fé, uma vida de adoração, e isso vai assim, transmitindo para as pessoas, vai impulsionando as pessoas também, vai mudando o contexto. Então, 2 Coríntios 4:5, Paulo fala isso: porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como nosso Senhor, né? E a nós como servos, por amor a Jesus. A pregação dele era essa. Ele, em todo lugar que ele ia, nas lutas que ele passava, nas prisões, a pregação dela era essa, vibrante, de que Jesus Cristo, ele sim era o Senhor. Ele pregava a Cristo Jesus. Ele dizia assim: nós somos seus servos somente, né? Ele pregava isso com toda a sua força, e manifestava isso diante das pessoas, transmitia essa vitória em Cristo Jesus. Ele tinha certeza da vitória. Então o cristão, irmãos, não pode andar com sentimento de derrota, né? Ele, em todo lugar que ele passava, era a vitória em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4:7, ele diz assim: nós somos como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Ouvimos muito a expressão de vasos de barro. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. O que significa isso, irmãos? Naquele tempo
naquele tempo, havia vasos de barro que depositava tesouros, né? Ouro, prata, né? Bronze, colocava num vaso de barro ali, né? Então o que significa? O vaso não tem valor, né? O vaso pode quebrar, o valor está dentro, é o tesouro que está dentro, ali tem um valor. Então, Paulo está dizendo neste capítulo de 4:7 que nós somos essas pessoas como o vaso que leva o tesouro, né? Para que a excelência do poder que está dentro, né? Seja de Deus e não de nós. O vaso, somos apenas vaso, mas o poder está dentro. Então, irmãos, nós temos que carregar dentro de nós esse tesouro. Cada um de nós, como servos, carrega este tesouro. Nós temos um grande valor, que agora Cristo habita em nós. Jesus Cristo está dentro de nós. Espírito Santo habita em nós. Amém, irmãos? Irmãos, vamos falar bem forte, né? Amém, né? Bem forte, né? Amém, graças a Deus. Irmãos em casa também, né? Testifica isso, né? Que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, né? Graças a Deus. Nós não somos um vaso que não temos nada, que se quebrar dentro não tem nada para oferecer para as pessoas. Somos vaso que tem a excelência do poder de Deus. Então era isso. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar que onde a gente vá, brilha uma luz. Brilha a fragrância, né, de Cristo Jesus. Resplandece a luz. Porque dentro de nós há este tesouro. Então, irmãos, nós temos aqui vários ingredientes. Podemos buscar muito mais ingredientes na qual fala do triunfo em Cristo Jesus, né? Nós apontamos algumas. Nós precisamos ser servos de Cristo, né? Nós precisamos de fé, né? Nós precisamos lutar, nós precisamos de fé, nós precisamos de adoração e nós precisamos manifestar esta fragrância em Cristo Jesus. E a conclusão que eu trago nesta manhã, irmãos, é um resultado. Meus irmãos, o resultado é que no triunfo em Cristo Jesus, nós aprendemos submissão. Triunfo em Cristo Jesus, nós aprendemos o que é submissão. No triunfo em Cristo Jesus, nós aprendemos uma direção, um sentido para a vida. Meus irmãos, nós podemos buscar qualquer triunfo da nossa vida, mas nenhuma te dará sentido na nossa vida. Tudo acaba, né? Eclesiastes que fala, tudo é vaidade e correr atrás do vento, né? Foi fútil, morreu. Mas quando nós buscamos o triunfo em Cristo Jesus, nós aprendemos que nós temos uma direção, um sentido para a nossa vida. No triunfo em Cristo Jesus, nós aprendemos a respeito da fé e da adoração, né? É fácil nós adorarmos aqui na igreja, mas quando nós vamos triunfar em Cristo Jesus, é nesse momento de luta que nós aprendemos o que é adoração, o que é fé. É muito doido isso, né, irmãos? Mas esse é o momento que Deus quer aprender sobre triunfo. Meus irmãos, nessa semana passou, nós tivemos a triste notícia do falecimento da dona Ivete. Mas através da vida dela nós pudemos ver a respeito de uma vida de fé mesmo, né? Foi o que mais foi falado no compartilhamento de várias pessoas a respeito da fé que ela tinha, nas lutas que ela tinha, mas havia fé no coração dela. Meus irmãos, nesse momento de luta, nós aprendemos o que é a respeito da fé, da adoração. No triunfo em Cristo Jesus, nós aprendemos o que é perseverança, nós aprendemos o que é santidade, o que é amor. Então, irmãos, nós somos chamados para triunfar em Cristo Jesus. Uma grande lição também que eu aprendi nesse texto, no triunfo em Cristo Jesus, nesse triunfo que o apóstolo Paulo está falando, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento para a salvação. Porque, irmãos, quando nós entendemos que o nosso general é Cristo, nós somos apenas servos, nós aprendemos que nós não somos nada, que somos pecadores a cada momento, não merecemos nem ser servos de Cristo Jesus, mas pela sua misericórdia, Ele nos chama para estar com Ele como filhos. Ele nem considera como servos, mas como filhos. Ele diz, você se tornou filho de Deus agora. Ele nos ama. E então, no triunfo em Cristo Jesus, produz arrependimento para a salvação, né? Para a salvação. Por isso, aqueles que estão como servos de Cristo Jesus estão caminhando rumo à glória, para viver em Cristo, na eternidade com o Pai. E nós não temos o que temer. No triunfo em Cristo Jesus, a conquista, né? A glória, tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Não é nosso. Toda a conquista não é nossa. Então, nossa vida, irmãos,
toda vitória, tudo que a gente consegue, é tudo para Ele, por Ele e para Ele, né? Então, meus irmãos, que triunfo que nós buscamos na nossa vida? Qual o triunfo que você quer buscar na sua vida? Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para nos render aos pés dEle. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para nos dobrarmos diante dEle. Nesta carta de 2 Coríntios, Deus tem nos falado, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Deus quer te dar esta vida de vitória em Cristo Jesus. Amém? Convido os irmãos a ficarem em pé, mais uma vez, e nós orarmos. Nós estamos com um tempo um pouco avançado, nós vamos estar orando agora. Aqueles que puderem abrir a porta do seu coração, assim como o apóstolo Paulo fez, e clamar ao Senhor nessa manhã, como nós cantamos, eu me rendo aos teus pés, tu és tudo para nós, né? Que você possa fazer isto. Vamos ter um tempo de reflexão, e você possa estar tendo essa disposição. Se em algum desses aspectos você ainda não tem essa disposição, coloque-se diante do Senhor. Senhor, eu quero ter essa disposição, eu quero triunfar juntamente com Cristo. Eu não quero ver uma vida de derrota, mas uma vida de alegria em Cristo Jesus. Resplandece a glória do Senhor sobre a minha vida, o Espírito Santo habita em minha vida. Então ore ao Senhor, suplica o nome do Senhor nessa manhã. Você possa colocar, né, feche seus olhos. Não fique preocupado com a pessoa que está ao seu lado, se você está em sua casa, talvez, né, alguém está perto, mas nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor. Diz, Senhor, eu quero triunfar juntamente com Cristo, Pai. Oh Deus, eu quero dar graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, nessa manhã, Jesus, nós queremos pedir perdão porque muitas vezes temos buscado outros tipos de triunfo na nossa vida. Oh Deus, nós estamos com um alvo totalmente distorcido, Pai. Mas essa manhã, entendendo a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, Tu possa encher os nossos corações, Pai. Tu possa colocar, Jesus, no mais profundo do nosso ser, Pai, disposição para estarmos triunfando juntamente com Cristo. E nós queremos louvar a Ti, Jesus, porque o Senhor não ficou pendurado no madeiro, porque o Senhor não é um Deus derrotado, mas o Senhor é Deus de vitória. E Jesus, nós podemos estar juntos contigo, Pai, o nosso general que é Cristo, de vitória. E nós queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a triunfar juntamente com Cristo, colocando essas disposições na nossa vida de fé, Pai, disposição para lutar, de amor, de alegria em nosso coração, Jesus. Enche cada um dos meus irmãos, aqueles irmãos, Pai, porventura que nesse tempo, quase 2 anos, Pai, não sentiram que estão triunfando, Pai, enche nesses corações, que nesse momento, Deus, possa estar todos juntos, Deus, como igreja, a Igreja Rollins da Liberdade, todos e todos de outras igrejas, possamos estar triunfando juntamente com Cristo, com ousadia. Jesus, levanta cada irmão, cada irmã, Jesus, não deixa, Senhor, ficarmos abatidos. Oh Senhor, ninguém desanimados, como o apóstolo Paulo diz, mas perseverantes nessa luta. Deus, tantas coisas que estão indo contra o Evangelho de Cristo, mas que nenhum de nós, Senhor, possamos desmorecer, possamos desistir, mas possamos triunfar juntamente com Cristo Jesus na alegria do Senhor. Então, Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor já está operando milagres no nosso meio. Oh Deus, abençoa cada lar, abençoa, Jesus, cada vida.
Ô Senhor, cada pessoa que está passando por um momento de luto, cada pessoa que está passando por um momento de luta, Pai, cada pessoa que está passando por um momento de tristeza, ô Jesus, nesse momento faz triunfar em Cristo Jesus. E nós oramos agradecendo, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Poderia sentar, irmãos, que a graça de Deus possa estar com todos.